Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao canal Ler é Viver. Sejam muito bem-vindos e a gente vai continuar lendo o livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Mas também, gente, está saindo paralelo a isso, um dia sim, um dia não, a continuação do Céu e o Inferno de Allan Kardec, ok? Se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam, ative o sininho de notificações e não deixe de compartilhar nossos vídeos. Apoie o canal Ler a Viver. Vamos fazer desse canal o maior canal de leitura do país. Venham junto comigo, eu sou Vander Pedroso. E bora para mais um capítulo de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. A gente está no capítulo 2, pessoal. Vamos lá. Capítulo 2. Ao entrar, eles viram Dorian Gray. Estava sentado ao piano, de costas para os dois, folheando um volume de cenas da floresta, de Schumann. Ah, pessoal, só um aviso. São 13 páginas no capítulo 2. Pode ser que o vídeo fique meio longo, mas vocês vão gostar. Dou a minha palavra. Você precisa me emprestar isso, Basil, exclamou. Quero aprendê-las. São perfeitamente encantadoras. Isso depende totalmente de como você posar hoje, Dorian. Ó, estou cansado de posar. Eu não quero um retrato meu de corpo inteiro, respondeu o rapaz, balançando-se no tamborete de uma forma voluntariosa e petulante. Quando avistou Lord Henry, um vago rubor coloriu suas bochechas por um instante, e ele se empertigou. Peço perdão, Basil, mas não sabia que você tinha companhia. Esse é Lord Henry Wotton, Dorian, um velho amigo meu de Oxford. Eu havia acabado de contar a ele sobre o modelo maravilhoso que você era, e agora você arruinou tudo. Você não arruinou meu prazer em conhecê-lo, Sr. Gray, disse Lord Henry, avançando e estendendo-lhe a mão. Minha tia fala com frequência de você. Você é um dos seus favoritos e temo uma de suas vítimas também. Atualmente, estou nos livros negros de Lady Agatha, respondeu Dorian, com um divertido ar de penitência. Prometi ir a um clube em Whitechapel na última terça e me esqueci completamente disso. Deveríamos ter tocado um dueto juntos. 3 duetos, acredito. Não sei o que ela dirá de mim. Estou com muito medo de encontrá-la. Ó, eu vou apaziguar a minha tia. Ela o admira demais e não acho que realmente tenha importado você não estar lá. O público provavelmente pensou que fosse um dueto. Quando tia Agatha se senta ao piano, ela faz barulho suficiente para 2 pessoas. Isso é terrível para com ela e não muito gentil para comigo, respondeu Dorian rindo. Lord Henry olhou. Sim, ele com certeza era incrivelmente belo, com seus lábios escarlates de curvas delicadas, seus francos olhos azuis, seus cabelos de caracóis dourados. Havia algo em seu rosto que de imediato despertava confiança. Ali estava toda a candura da juventude, assim como toda a pureza apaixonada dessa fase da vida. Ele fazia crer que se preservara intocado pelo mundo. Não surpreendia que Basil Hallward o venerasse. Ó senhor, é encantador demais para se dedicar à filantropia. Sr. Gray, encantador em demasia. Lord Henry se atirou no divã e abriu seu estojo de cigarros. O pintor estivera ocupado misturando cores e aprontando os pincéis. Ele parecia preocupado e quando ouviu a última afirmação de Lord Henry, Howard o olhou de relance, hesitou por um momento e então disse: Harry, quero terminar esse retrato hoje. Você acha que seria terrivelmente rude da minha parte se eu pedisse que você fosse embora? Lord Henry sorriu e olhou para Dorian Gray. Devo ir, Sr. Gray? Perguntou. Oh, por favor, não, Lord Henry. Noto que Basil está em um de seus temperamentos ruins e não posso aturá-lo quando fica assim. Além disso, quero que o senhor me diga por que não devo me dedicar à filantropia. Não sei se posso lhe dizer isso, Sr. Gray. É um assunto tão entediante que teríamos que falar sobre ele com seriedade. Mas eu certamente não vou fugir. Agora que o senhor me pediu para ficar, na verdade não se importa, certo, Basil? Você me disse várias vezes que gostaria que seus modelos tivessem alguém com quem conversar.
Howard mordeu o lábio. Se Dorian assim deseja, claro que você deve ficar. Os caprichos de Dorian são leis para todos, menos para ele próprio. Lord Henry pegou seu chapéu e suas luvas. Você é muito insistente, Basil, mas prefiro mesmo ir. Prometi que encontraria um homem em Orleans. Até logo. Sr. Grey, venha me visitar em Curzon Street em alguma tarde. Estou quase sempre em casa às 5 horas. Escreva-me quando vier. Eu lamentaria não voltar a encontrá-lo. Basil exclamou Dorian Gray. Se Lord Henry Wotton se vai, também vou. Você nunca abre a boca quando está pintando e é horrivelmente enfadonho permanecer em uma plataforma e tentar parecer agradável. Peça a ele que fique. Eu insisto. Fique, Harry, para agradar Dorian, para agradar a mim, disse Howard, fixando o quadro atentamente. É bem verdade, eu nunca falo quando estou no trabalho. E nunca ouço também, e isso deve ser terrivelmente tedioso para meus infelizes modelos. Imploro que fique. Mas e o meu homem no Orleans? O pintor riu. Não acho que vá haver qualquer dificuldade em relação a isso. Sente-se novamente, Harry. E agora, Dorian, suba na plataforma e não se mexa. Não se mexa muito. Ou dê atenção ao que Lord Harry diz. Ele exerce uma má influência sobre todos os seus amigos, e eu sou a única exceção. Dorian Gray posicionou-se no estrado com ar de um jovem Marte grego e fez um ligeiro moer de descontentamento para Lord Harry, com quem havia simpatizado bastante. Ele era tão diferente de Basil, havia um delicioso contraste entre os dois, e ele tinha uma voz tão bonita. Após alguns instantes, Dorian lhe disse: Você exerce mesmo uma má influência, Lord Henry. Tão má quanto Basil afirma. Não existe isso de boa influência, Sr. Grey. Toda influência é imoral. Imoral do ponto de vista científico. Por quê? Porque influenciar alguém e dar-lhe a própria alma... Por quê? Tá, gente. Por quê? Porque influenciar alguém é dar-lhe a própria alma. A pessoa não pensa em seus pensamentos naturais. Ele não arde com suas paixões naturais. São emprestados. Ela se torna o eco da música de outra pessoa. Uma atriz interpretando um papel que não é seu. O objetivo da vida é o autodesenvolvimento. Entendemos a nossa essência com perfeição. Eis o motivo pelo qual um de nós está aqui. As pessoas têm medo de si mesmas. Hoje em dia, elas se esqueceram da mais elevada obrigação entre todas, que é aquela que devemos a nós mesmos. Claro, elas são caridosas, alimentam os famintos e vestem os pedintes, mas suas próprias almas morrem de fome e estão nuas. A coragem abandonou nossa raça. Talvez nós nunca a tivemos. O terror da sociedade, que é a base da moral, e o temor a Deus, que é o segredo da religião. Essas são as duas coisas que nos comandam, e ainda assim... Só um momento para tomar uma água. Aproveitaram para se inscrever no canal, gente? Já aproveitaram para se inscrever? Já ativaram o sininho de notificações? Então, vamos continuar. E ainda assim, vire a cabeça um pouco mais para a direita, Dorian. Como um bom garoto, pediu o pintor imerso em seu trabalho, consciente de que o rosto do rapaz assumira um ar que ele nunca vira antes. E ainda assim continuou Lord Henry em sua voz suave, musical e com aquele gracioso ondular da mão que lhe era tão característico e que ele ostentava desde os dias de estudante de Eton. Acredito que se um homem vivesse sua vida com plenitude, de maneira completa, e se dessa forma a todos os sentimentos expressão, a todos os pensamentos realidade, todos os sonhos, acredito que o mundo receberia um ímpeto da alegria tão novo que nós nos esqueceríamos de todas as doenças do medievalismo e retornaríamos ao ideal helênico, talvez até algo mais refinado, mais rico que o ideal helênico. Mas o mais corajoso entre nós tem medo de si mesmo. A mutilação do selvagem sobrevive tragicamente graças à autonegação que destrói todas as nossas vidas. Somos punidos por nossas renúncias.
Cada impulso que nos esforçamos para estrangular se reduz em nossas mentes e nos envenena. O corpo peca uma vez e dá conta do pecado, porque não é uma forma de purificação. Nada permanece a não ser uma reminiscência de um prazer ou a luxúria de um arrependimento. A única forma de nos livrarmos de uma tentação é cedendo a ela. Resistamos a nossa alma. Resistamos e nossa alma adoece, com anseio pelas coisas que proibiu a si mesma, com desejo de suas leis monstruosas, tornaram monstruoso e ilegal. Tem sido afirmado que os grandes eventos do mundo acontecem no cérebro. É no cérebro, e apenas no cérebro, que os grandes pecados do mundo também ocorrem. O Sr. Grey, com sua juventude rosa enrubescida e com sua meninice branca e rosada, o senhor teve paixões que lhe deram medo, pensamentos que o encheram de terror, devaneios e sonhos cuja mera lembrança pode macular as maçãs do seu rosto com vergonha. Pare, assustou-se Dorian Gray. Pare, o senhor me desorienta, não sei o que dizer. Existe alguma resposta para o senhor, mas não consigo encontrá-la. Não fale-me, deixe-me pensar. Ou ainda deixe-me tentar não pensar. Tá, é bem interessante esse livro, eu gosto muito dele. Faz a gente pensar no quanto a gente é vaidoso e egoísta. Por cerca de 10 minutos ele permaneceu lá imóvel, com lábios entreabertos e olhos estranhamente fascinantes. Ele tinha uma vaga consciência que estava sob o efeito de influências totalmente novas. No entanto, elas lhe pareciam vir de si mesmo. As poucas palavras que o amigo de Basil lhe dissera, palavras ditas ao acaso, sem dúvida nas quais havia um paradoxo intencional, haviam tocado alguma corda secreta que jamais fora atendida antes, mas que ele agora sentia vibrando e latejando em curiosas pulsações. A música o excitava. Dessa forma, a música o perturbara muitas vezes. Mas a música não era articulada, não era um novo mundo. E assim, outro caos que criara em nós. Palavras, meras palavras. Quão terríveis elas eram, quão claras, vívidas e cruéis. Não era possível fugir delas. E, no entanto, que sutil magia havia nelas. Pareciam capazes de dar plasticidade a coisas sem forma, e de ter uma música própria tão doce quanto aquela da viola ou do alaúde. Meras palavras. Haveria algo tão real quanto palavras? Sim. Houve coisas em sua meninice que Dorian não havia entendido. Entendia-se agora, de repente. A vida adquiriu as cores do fogo. Parecia-lhe que estivera andando sobre as brasas. Por que ele não se dera conta? Com seu sorriso sutil, Lord Henry observava. Sabia o exato momento psicológico em que não devia dizer nada. Sentiu-se intensamente interessado. Estava maravilhado com a súbita impressão que suas palavras haviam produzido e lembrando-se de um livro que lera quando tinha 16 anos. Um livro que lhe revelara muito do que antes não sabia. Perguntou-se se Dorian Gray estaria passando por uma experiência similar. Ele havia simplesmente disparado uma flecha no ar, teria acertado o alvo. Quão fascinante era o rapaz. Howard seguia pintando com aquele gesto maravilhoso e audaz, que tinha um verdadeiro refinamento e a perfeita delicadeza que na arte de qualquer maneira só vem da força. Ele não tinha consciência do silêncio. Basil, estou cansado de ficar de pé, exclamou Dorian Gray. De repente preciso sair e me sentar no jardim. O ar aqui está sufocante. Meu caro amigo, sinto muito. Quando estou pintando eu não consigo pensar em mais nada. Mas você nunca pousou melhor, esteve perfeitamente imóvel e capturei o efeito que queria. Os lábios entreabertos e o olhar cintilante. Não sei o que Harry andou lhe dizendo, mas ele certamente fez com que você assumisse a mais incrível expressão. Suponho que ele estivesse o elogiando. Você não deve acreditar em nenhuma palavra que ele disse. Ele certamente não estava me elogiando. Talvez essa seja a razão pela qual não acredito em nada do que me disse. O senhor sabe que acredita em tudo, disse Lord Henry, olhando para ele com olhos sonhadores languidos.
Irei ao jardim com o senhor. Está horrivelmente quente aqui no ateliê. Basil, ofereça-nos algo gelado para beber. Algo com morangos. Claro, Harry. Apenas toque a campainha e quando Parker vier, vou dizer a ele o que você quer. Preciso trabalhar nesse fundo, então me juntarei a vocês mais tarde. Não segure Dorian por muito tempo. Eu jamais estive em melhor forma para pintar do que hoje. Essa será a minha obra-prima. Já é minha obra-prima assim como está. Lord Henry saiu para o jardim e encontrou Dorian Gray com o rosto enterrado nas grandes flores frias do lilás, bebendo-lhes febrilmente o perfume como se fosse vinho. Ele se aproximou e colocou a mão em seu ombro. O senhor está muito certo em fazer isso, murmurou. Nada pode curar a alma, a não ser os sentidos, como nada pode curar os sentidos, a não ser a alma. Gente, eu gosto tanto de ler, quando eu estou lendo, eu imagino Dorian Gray e o Sr. Howard andando no jardim, ele cheirando a flor, com aquelas roupas engomadinhas inglesas. É um dos efeitos dos livros, gente. É uma das vantagens de se ler. Bom, se inscreve no canal. Não esqueçam de deixar o like, tá muito interessante até agora, então vamos continuar, ok? E compartilha, vem fazer parte dessa comunidade de leitores aqui do YouTube. Vamos fazer desse canal o maior canal de leitura do país. O rapaz se sobressalteou e recuou. Estava com a cabeça descoberta e as folhas haviam desarrumado seus cachos rebeldes e emaranhados. Os fios dourados havia temor em seus olhos, como das pessoas que são subitamente acordadas. Suas narinas delicadamente talhadas vibraram, e algum nervo oculto fez sacudir o escarlate de seus lábios, deixando-os trêmulos. Sim, prosseguiu Lord Henry. Esse é um dos grandes segredos da vida. Uma criatura magnífica sabe mais do que pensa que sabe, assim como menos que deseja saber. Dorian Gray franziu o senho e voltou a cabeça para o outro lado. Ele não conseguia deixar de apreciar o jovem alto encantador que estava em pé à sua frente. O rosto romântico de cor de oliva, a expressão cansada que lhe interessavam. Havia algo naquela voz grave e languida que era absolutamente fascinante. Mesmo as mãos frias, brancas como flores, tinham lutamente fascinante. Peraí. Havia algo naquela voz grave e languida que era absolutamente fascinante. Mesmo as mãos frias, brancas como as flores, tinham um curioso encanto. Elas se moviam enquanto ele falava, como música, e pareciam ter uma linguagem própria. Mas ele o temeu e sentia vergonha por ter medo, porque fora dado a um estranho revelá-lo a si mesmo. Ele conhecia Basil Howard por meses, mas a amizade entre ambos nunca havia alterado. De súbito surgira alguém que parecia revelar-lhe o mistério da vida. E no entanto, o que havia para se temer? Ele não era um menino ou uma menina de colégio. Ai, gente, peraí que é alguma coisa que eu tô passando na nariz, tá? Desculpa aí. Era um absurdo sentir-se assustado. Vamos nos sentar à sombra, disse Lord Henry. Parker trouxe as bebidas, e se o senhor ficar por mais tempo nessa luz, vai se arruinar. E Basil jamais irá pintá-lo novamente. O senhor realmente não pode se permitir se queimar pelo sol. Seria inconveniente. O que isso pode importar? Exclamou Dorian Gray, rindo, enquanto se sentava no banco numa extremidade do jardim. Devia importar totalmente a você, Sr. Gray. Por quê? Porque o senhor tem a mais maravilhosa juventude. E a juventude é a única coisa que vale a pena possuir. Não sinto isso, Lord Henry. Não, você não precisa sentir isso agora. Algum dia, quando você for velho e enrugado, quando os pensamentos estiverem ressecado a testa, o mais atual possível, né, gente? Com suas linhas e quando a paixão tiver lhe marcado os lábios, com seu fogo hediondo, você vai senti-lo. Você vai senti-lo terrivelmente. Agora, para onde quer que você vá, você vai encantar o mundo. Será sempre assim? Você tem um rosto espetacularmente belo, Sr. Gray. Não me olhe assim. Você tem, e a beleza é uma forma de gênio.
é a mais elevada, na verdade, do que o gênio, uma vez que não precisa de explicação. É um dos grandes fatos do mundo que, como a luz do sol, ou a primavera, ou o reflexo das águas escuras daquela concha prateada que chamamos de lua, não pode ser questionado. Ela tem o direito divino da soberania e torna príncipes aqueles que a possuem. Você sorri? Não vai sorrir quando a perder. As pessoas afirmam que às vezes que a beleza é apenas superficial. Pode ser, mas pelo menos não é tão superficial quanto os pensamentos. Para mim, a beleza é a maravilha das maravilhas. São apenas pessoas rasas que não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o que se vê, não o que não se vê. Sim, Sr. Grey, os deuses foram bons para o Senhor. Mas o que os deuses dão, eles rapidamente pegam de volta. O Senhor tem apenas alguns anos para viver de verdade, com perfeição e plenitude. Quando a sua juventude se for, sua beleza irá com ela. Então o Senhor vai descobrir subitamente que não lhe restam mais triunfos. Ou terá que se contentar com aqueles triunfos, visto que a memória de seu passado vai tornar mais amargos do que qualquer derrota. Cada vez que transcorrer, o levará para mais perto de algo terrível. O tempo sente inveja do Senhor e guerreia contra seus lírios e suas rosas. O Senhor vai se tornar pálido e encovado, de olhar mortiço. O Senhor sofrerá horrivelmente. Perceba a sua juventude enquanto a tem. Não esbanje o ouro de seus dias, dando ouvidos a pessoas entediantes, tentando reparar os fracassos desesperançados, ou entregando a sua vida aos ignorantes, aos triviais e aos vulgares. Essas são as aparições doentias, os ideais falsos da nossa época. Viva a vida maravilhosa que há no Senhor. Não deixe que nada passe despercebido. Esteja sempre em busca de novas sensações. Não tenha medo de nada. O novo hedonismo é o que o nosso século deseja. O Senhor pode ser o símbolo visível disso. Com sua personalidade não há nada que não possa fazer. O mundo lhe pertence por uma temporada. No momento em que conheci, notei que o Senhor não tem consciência daquilo que verdadeiramente é, daquilo que verdadeiramente poderia ser. Havia tantas coisas no Senhor que me fascinaram que senti que devia lhe dizer algo a respeito de si mesmo. Pensei no quão trágico seria o Senhor se desperdiçasse. Porque é tão curto o tempo que sua juventude vai durar tão curto. As flores comuns das colunas murcham, mas desabrocham novamente. O laburnum será tão amarelo em junho do ano que vem quanto é agora. Dentro de um mês haverá estrelas púrpuras no clematis. E ano após ano, a noite esverdeada de suas folhas vai retê-las, mas nós nunca recuperaremos nossa juventude. O pulsar da felicidade que bate em nós aos 20 anos se torna vagaroso. Nossos membros falham, nossos sentidos apodrecem, nós nos degeneramos, tornando-nos fantoches horrendos, assombrados pela memória das paixões que tanto sentíamos medos e das tentações requintadas a que não tivemos coragem de nos entregar. Juventude. Não há absolutamente nada no mundo a não ser a juventude. Dorian Gray ouvia de olhos arregalados e pensativos. O ramo de lilazes caiu de suas mãos no cascalho. Uma abelha peluda veio e zumbiu ao redor dele por um instante. Depois, ela começou a circular por todo o seu globo oval de flores estreladas. Ele a observou com aquele estranho interesse por coisas triviais que tentamos empreender quando coisas de muita importância nos amedrontam, ou quando somos atingidos por alguma emoção nova para a qual não conseguimos encontrar uma expressão, ou quando algum pensamento que nos aterroriza estabelece um súbito cerco ao cérebro e nos impele a ceder.
Após algum tempo, a abelha foi embora. Ele a viu se arrastando para dentro do trompete, manchado de uma tíria com volvulus. A flor pareceu estremecer e não balançou delicadamente para frente, então balançou delicadamente para frente e para trás. De súbito, o pintor apareceu à porta do ateliê e fez sinais em staccato para que eles entrassem. Eles se voltaram um para o outro e sorriram. Estou esperando, ele exclamou. Queiram entrar, a luz está perfeita e vocês podem trazer suas bebidas. Eles se ergueram e caminharam juntos pela aléia. 2 borboletas verdes e brancas esvoaçaram ao lado deles, e na pereira do canto do jardim, um tordo começou a cantar. O senhor está feliz por ter me conhecido, Sr. Grey? Disse Lord Henry, olhando para ele. Sim, estou feliz agora. Será que sempre me sentirei feliz? Sempre. Eis uma palavra terrível. Ouvi-la faz com que eu estremeça. As mulheres gostam tanto de usá-las, elas estragam qualquer romance tentando fazê-lo durar para sempre. É uma palavra sem sentido também. A única diferença entre o capricho e uma paixão para a vida inteira é que o capricho dura um pouco mais. Ao entrarem no ateliê, Dorian Gray colocou a mão no braço de Lord Henry. Neste caso, permita que nossa amizade seja um capricho, murmurou, corando ante sua própria ousadia. Então voltou à plataforma e reassumiu sua pose. Lord Henry se atirou sobre uma poltrona de Vine e observou. O atrito e o traçado na tela compunham um único ruído que rompia a quietude, exceto quando, vez ou outra, Howard recuava para olhar seu trabalho de alguma distância. Em meio aos feixes inclinados que fluíam pela porta aberta, a poeira dançava e era absoluta. O intenso perfume das rosas parecia pairar sobre tudo. Depois de cerca de 15 minutos, Howard parou de pintar, olhou por um longo tempo para Dorian Gray e depois por um longo tempo para a pintura, mordendo a ponta de um de seus pincéis enormes e franzindo o senho. Está pronto! Exclamou, e enfim, inclinando-se, escreveu seu nome com letras longas bem avermelhadas no canto esquerdo da tela. Lord Henry aproximou-se e examinou a pintura. Era certamente uma obra de arte maravilhosa e de uma semelhança maravilhosa também. Meu caro amigo, eu parabenizo da forma mais calorosa, ele disse. É o retrato mais refinado dos tempos modernos, Sr. Gray. Venha e se dê uma olhada em si mesmo. O rapaz levantou com um sobressalto como se despertasse de um sonho. Está realmente pronto, ele murmurou, descendo da plataforma. Realmente pronto, afirmou o pintor. E você posou esplendidamente hoje. Agradeço-lhe imensamente. Isso é totalmente devido a mim, interrompeu Lord Henry. Não ao senhor. Não é, Sr. Gray. Gente, aproveita para se inscrever no canal. O canal precisa muito de vocês, tá? Dorian não respondeu, mas passou indiferente diante de seu retrato e virou-se para ele. Ao vê-lo, recuou e suas bochechas coraram de prazer por um instante. Seus olhos assumiram uma expressão de alegria, como se ele tivesse se reconhecido pela primeira vez. O rapaz permaneceu ali imóvel e maravilhado, vagamente consciente de que Howard lhe falava. Mas sem captar o sentido de suas palavras, a percepção de sua própria beleza o atingiu, como uma revelação. Ele nunca sentira isso antes. Os elogios de Basil Howard pareciam-lhe somente o exagero encantador da amizade. Ele os ouvira, rira deles e o esquecera. Não influenciariam sua natureza. Então viera Lord Henry Wotton com aquele estranho penegírio. Pera aí, gente, a palavra é bem difícil. Estranho penegírico. É um negócio assim, gente, não consigo entender essa palavra. Sobre a juventude. Aquele terrível aviso sobre a brevidade. Aquilo mexera com Dorian. E agora, enquanto ele olhava fixamente a sombra de sua própria beleza, a completa realidade
da descrição cintilou diante dele. E sim, chegaria o dia em que seu rosto ficaria enrugado e encovado, seus olhos apagados e sem cor, a graciosidade de sua figura alquebrada e deformada. O escarlate de seus lábios irá fenecer e o dourado de seus cabelos desaparecer. A vida que devia compor sua alma iria estragar seu corpo e ele se tornaria medonho, hediondo e grosseiro. Enquanto pensava nisso, uma pontada aguda de dor o atingiu como uma faca, o fez estremecer cada delicada fibra de sua essência. Seus olhos se aprofundaram em um tom de ametista e sobre eles formou-se uma névoa de lágrimas. Ele sentiu como se a mão feita de gelo tivesse colocado sobre seu coração. Você não gostou? Exclamou Howard enfim, um pouco fustigado pelo silêncio do rapaz, sem entender o que isso significava. É claro que ele gostou, disse Lord Henry. Quem não gostaria? É uma das maiores obras da arte moderna. Eu daria qualquer coisa que você pedisse por ela. Preciso tê-la. Não é minha propriedade, Harry. De quem é? De Dorian, é claro, respondeu o pintor. Ele é um rapaz muito sortudo. Quão triste é, murmurou Dorian Gray com os olhos ainda fixos em seu próprio retrato. Quão triste é. Eu hei de ficar velho e horrível e medonho, mas essa pintura vai permanecer sempre jovem. Nunca será mais velha do que esse dia particular de junho. Se ao menos fosse inverso, se eu pudesse permanecer sempre jovem e o retrato envelhecesse, em troca disso eu daria tudo. Sim. Em todo o mundo não há nada que eu não daria. Eu daria a minha alma em troca disso. Você não gostaria nada desse arranjo assim, Basil, exclamou Lord Henry. Seria bem duro com sua obra. Eu me oporia com muita veemência, Harry, disse Howard. Dorian Gray virou-se e olhou para ele. Acredito que você se opõe a Basil. Você gosta de sua arte mais do que de seus amigos. Mas para você não sou nada além de uma figura de bronze verde. Nem isso, arrisco dizer. O pintor encarou espantado. Era tão improvável que Dorian falasse daquela forma o que havia acontecido. Ele parecia um tanto irritado. Seu rosto estava corado e suas bochechas ardiam. Sim, ele prosseguiu. Para você, sou menos do que o seu Hermes de marfim ou seu fauno de prata. Você sempre vai gostar deles. Por quanto tempo você vai gostar de mim? Até que tenha a minha própria ruga? A minha primeira ruga? Suponho. Eu sei agora que quando alguém perde uma bela aparência, não importa o que essa pessoa seja, ela perde tudo. Sua pintura me ensinou isso. Lord Henry está perfeitamente certo. A juventude é a única coisa que vale a pena ter. Quando eu perceber que estou envelhecendo, vou me matar. Howard palideceu e pegou-lhe a mão. Dorian, exclamou. Não fale dessa forma. Jamais tive um amigo como você. E jamais terei. Você não sente ciúme de coisas materiais, sente? Você que é mais refinado que qualquer uma delas. Sinto ciúmes de tudo cuja beleza não morre. Sinto ciúme do meu retrato que você pintou. Porque ele deveria preservar algo que preciso perder. Cada instante que passa, tira algo de mim e me dá algo dele. Oh, se ao menos fosse ao contrário, se o retrato pudesse mudar, se eu pudesse ser sempre o que sou agora, porque você o pintou. Ele vai zombar de mim algum dia, zombar terrivelmente de mim. As lágrimas cálidas se acumularam em seus olhos, ele afastou a mão do pintor e, lançando-se no divã, enterrou o rosto em almofadas, como se rezasse. Isso é culpa sua, Harry, disse o pintor amargamente. Lord Henry encolheu os ombros. É o Dorian Gray real, apenas isso. Não é. Você não é. O que tem a ver com isso? Você não devia ter ido embora quando ele pediu. Você deveria ter ido embora quando ele pediu, ele murmurou. Eu fiquei quando você me pediu, foi a resposta de Lord Henry. Harry, não posso discutir com os meus dois melhores amigos de uma vez só. Mas, entre ambos, vocês me fizeram odiar a mais refinada obra de arte que jamais produzi. Eu vou destruí-la, o que é além da tela e cor. Não deixarei que invada nossas 3 vidas e a ruíne.
Dorian Gray ergueu-se, a cabeça dourada almofada e, como uma expressão pálida e olhos manchados pelas lágrimas, observou enquanto ele caminhava até a mesa de pintura de pinho que estava abaixo das altas janelas com cortinas. O que ele estava fazendo ali? Seus dedos remexiam os amontoados de tubos e estanhos e pincéis secos, procurando por algo. Sim, pela longa faca da paleta e com sua fina lâmina de aço flexível, ele o encontrara. Enfim, ia rasgar a tela. Com um soluço focado, o rapaz saltou do divã e, correndo até Howard, arrancou-lhe a faca da mão e arremessou para os fundos do planeta. Não, Basil, não! Gritou. Isso seria assassinato. Estou feliz que você enfim aprecie meu trabalho, Dorian, disse o pintor friamente após se recuperar da surpresa. Pensei que jamais o faria. Apreciá-lo? Estou apaixonado por ele, Basil. É parte de mim, sinto isso. Bem, assim que você estiver seco, será envernizado, emoldurado e enviado para sua casa. Então poderá fazer consigo mesmo o que quiser. E ele caminhou pelo cômodo e tocou a campainha para o chá. Certamente quer chá, não, Dorian? E você também, Harry. Ou recusa tais simples prazeres? Adoro simples prazeres, disse Lord Henry. São o último refúgio dos complexos, mas não gosto de cenas a não ser nos palcos. Que amigos absurdos vocês são, os dois, perguntou-me. Quem estabeleceu que o homem seja um animal racional? Foi a definição mais prematura que jamais existiu. O homem é muitas coisas, mas não racional. Fico feliz que não seja, afinal. Apesar de desejar que os senhores não brigassem pelo quadro, muito melhor seria se você deixasse que eu ficasse com ele, Basil. Esse rapaz tolo não quer de verdade, e eu realmente o quero. Se você deixar que qualquer pessoa além de mim o tenha, Basil, eu jamais vou perdoá-lo, gritou Dorian Gray. Eu não permitirei que chamem de rapaz tolo. Você sabe que o quadro é seu, Dorian, e eu lhe dei antes que ele sequer existisse. E o senhor sabe que tem sido um pouco tolo, Sr. Gray, e que realmente não se opõe a ser lembrado de que é extremamente jovem. Eu devia ter me oposto muito veemente nesta manhã, Lord Henry. Ah, esta manhã. Você tem vivido desde então. Uma batida soou à porta e o mordomo entrou com uma bandeja de chá carregada. E a colocou em uma pequena mesa japonesa. Houve um chacoalhar de xícaras e pilhas e o sibilar de uma chaleira canelada de Geórgia. 2 pratos de porcelana em forma de globo foram trazidos por um pajem. Dorian Gray se aproximou e se serviu do chá. Os 2 homens deambularam languidamente até a mesa e avaliaram o que estava abaixo das coberturas. Vamos ao teatro essa noite, disse Lord Henry. Certamente haverá algo em cartaz em algum lugar. Prometi jantar na residência de White, mas se trata apenas de um velho amigo. Então posso enviar a ele um telegrama para dizer que estou doente ou que fui impedido de comparecer por conta de um compromisso subsequente. Acho que seria uma desculpa bastante boa. Ele teria toda a surpresa da candura. É tão entediante vestir as roupas formais, murmurou Lord Howard. E quando as vestimos, elas são horrendas. Sim, respondeu Lord Henry. Sonhador, os trajes do século XIX são detestáveis, são tão sombrios, tão deprimentes. O pecado é o único elemento colorido que restou na vida moderna. Você realmente não deve dizer essas coisas diante de Dorian Gray. Diante de qual Dorian? Daquele que está nos servindo de chá ou daquele do retrato? Diante de ambos. Eu gostaria de ir ao teatro com o senhor, Lord Henry, disse o rapaz. Então o senhor deve vir. E você, Basil, também virá? Realmente não posso. Não devo. Tenho muito trabalho a fazer. Bem, então o senhor e eu iremos sozinhos, Sr. Gray. Eu adoraria isso. O pintor mordeu o lábio e caminhou, com a xícara nas mãos, até a pintura. Eu ficaria com o verdadeiro Dorian, disse tristemente. Este é o verdadeiro Dorian? Exclamou o original do retrato, aproximando-se do pintor. Então realmente sou assim? Sim, você é exatamente assim. Que maravilhoso, Basil. Ao menos você é assim na aparência, mas ele nunca vai se alterar.
mas ela nunca vai se alterar, suspirou Howard. Isso não é pouco. Como as pessoas exageram a fidelidade, exclamou Lord Henry. Ora, mesmo no amor se trata puramente de uma questão de fisiologia. Não tem nada a ver com a nossa própria vontade. Jovens querem ser fiéis e não o são. Velhos querem ser infiéis e não podem ser. Isso é tudo que se pode dizer. Não vá ao teatro hoje à noite, Dorian, disse Howard. Fique e jante comigo. Não posso, Basil. Por quê? Porque prometi a Lord Henry Wotton que iria com ele. Você não o agradará mais se mantiver suas promessas. Ele sempre quebra aquela que faz. Suplico que não vá. Dorian Gray riu e sacudiu a cabeça. Eu lhe rogo. O rapaz hesitou e então olhou para Lord Henry, que os observava da mesa de chá, e com um sorriso de divertimento. Devo ir, Basil, ele respondeu. Muito bem, disse Howard, e foi até a mesa para deixar na bandeja sua xícara. Está bastante tarde e como vocês precisam se arrumar, é melhor que não percam tempo. Até logo, Harry. Até logo, Dorian. Venha me ver em breve. Venha amanhã. Certamente. Você não vai se esquecer? Não, claro que não, exclamou Dorian. E Harry? Sim, Basil. Lembre-se do que lhe pedi quando estávamos no jardim dessa manhã. Eu me esqueci. Confio em você. Quisera eu poder confiar em mim mesmo, disse Lord Henry rindo. Venha, Sr. Gray. Minha charrete está lá fora e posso deixá-la em sua casa. Até logo, Basil. Foi uma tarde das mais interessantes. Após a porta se fechar atrás deles, o pintor se lançou no sofá e uma expressão de dor atingiu-lhe o rosto. Esse foi o capítulo 3 do Retrato de Dorian Gray, por Oscar Wilde. Lido aqui por Moá, Vander Pedroso. Todos os dias, um capítulo novo de um livro novo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se inscrito no canal. O vídeo ficou um pouco longo, mas leitura é assim mesmo, entendeu? A gente passa horas e nem vê que está lendo. Compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações. Não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, @VanderPedrosoOficial no Instagram. Mas vai estar tudo aqui na telinha para vocês, tá? Amanhã provavelmente vai ser o capítulo 9 do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Esse foi o capítulo 2 de Dorian Gray. Até o próximo capítulo, até o próximo livro. Obrigado por ficar conosco no Ler é Viver.